Se existe um dos diálogos que eu mais amo na Bíblia, é da conversa de Jesus com a mulher samaritana. A gente percebe nitidamente nesse texto que a samaritana já havia sofrido muito ao longo de sua vida. Já havia passado por uma série de situações que a fizeram muito mal. A gente percebe isso nitidamente na sua atitude, na sua fala, na forma como ela trata Jesus. E o pecado, ele faz isso com a gente. O pecado, ele nos fere. O pecado, ele nos maltrata. O pecado, ele dói. E em muitas situações, ele nos traz prejuízos e traumas que são, às vezes, irreparáveis. E Jesus, ele percebe nitidamente isso na samaritana. E Jesus, ele não foi a pessoa que foi julgar a samaritana. Ele não foi lá falar do pecado da samaritana, mas ele foi até a samaritana no intuito de salvá-la daquela situação, de salvá-la daquele cenário, de salvá-la de seus traumas, de suas mágoas, de seus pecados. E a gente precisa aprender isso com Jesus. Mas Jesus, ele faz isso através de uma conversa, através de um diálogo. E a gente precisa, como igreja, como discípulos de Cristo, encontrarmos esses homens e mulheres que estão na mesma situação da samaritana. Porque tem muita gente que já sofreu tanto, que já passou por tantas situações, que já foi tanto ferida, tão machucada, que elas se fecham para todas as outras pessoas, se fecham para toda e qualquer tipo de oportunidade de salvação para ela. Essas pessoas se fecham, elas se defendem atacando, elas sempre estão na defensiva por conta daquilo que elas sofreram lá atrás e talvez daquilo que elas estão sofrendo hoje. E a gente não pode desistir desse tipo de gente, a gente não pode desistir porque é uma reação automática dela. Ela, às vezes, ferir antes de ser ferida. E a gente percebe que Jesus, ele foi paciente, ouve aquela mulher e conversa com aquela mulher. De modo que no final da conversa ela havia sido completamente transformada. Jesus conseguiu salvar aquela mulher. Ele pôde salvar aquela mulher não com milagres, não com curas, não com nada extraordinário, mas apenas com o poder do diálogo, da conversa, da paciência, de se assentar ali e ouvir o que aquela mulher tinha para dizer e também de falar algo para ela. E é isso que a gente precisa de menos coisas sobrenaturais. Às vezes a gente pede a Deus tantas coisas sobrenaturais, manifestações sobrenaturais, curas sobrenaturais, milagres, enfim, e a gente esquece de colocar em prática aquilo que é fácil, que é simples da gente fazer, que Deus, ele concede para cada um de nós, que é a conversa, que é o diálogo, que é o ouvir alguém, que é se assentar e permitir com que a pessoa desabafe, fale, converse e coloque para fora aquilo que está lhe fazendo mal. Jesus, ele faz isso com aquela mulher. E eu pensei nesse texto porque esse dia eu estava na academia, eu vi uma pessoa, não foi a primeira vez, eu tenho a visto já há alguns dias, e ela sempre com um semblante muito fechado, muito séria, como que se ela estivesse tentando se blindar de um possível trauma, de alguém que venha falar algo a respeito dela. Às vezes você conhece alguém assim, que ela está sempre com o semblante fechado, sempre dura com suas palavras, sempre ríspida, sempre se fechando, não permite muito diálogo. Muita gente é assim por conta daquilo que sofreu, daquilo que sofre. E às vezes ela não permite ninguém chegar perto e ela já é dura, ela já é ríspida, ela já fere com medo de ser ferida, com medo de ser maltratada, com medo de sofrer algo de alguém. Então ela já se defende atacando, ela já ataca alguém para não ser atacada. E a gente precisa ter paciência com esse tipo de pessoa, com esses tipos de pessoa, que é, em muitas ocasiões, nos aproximarmos delas e permitirmos que elas desabafem, que elas conversem e mostrarmos que a gente não é
que nós não somos como os demais, que a gente não está ali para ferir, não estamos ali para atacar, não estamos ali para julgar, mas estamos ali como agentes de transformação, como ministros do Evangelho, como discípulos de Jesus, no intuito de ajudar essas pessoas. E a gente precisa fazer isso. Muita gente está nessa situação. Muita gente já sofreu tanto que não permite ninguém chegar até ela. Não permite nenhuma pessoa se aproximar. Ela se fecha para tudo e para todos. Tem muita gente como essa samaritana. E nós precisamos ter o olhar de Cristo, o olhar de misericórdia, o olhar de piedade, o olhar de amor, para de fato ajudarmos esse tipo de pessoa. Para ajudarmos não com coisas sobrenaturais, mas para podermos ouvir, podermos escutar e podermos conversar. Uma conversa, ela tem o poder de transformar a vida de muita gente, a realidade de muitas pessoas. Ela tem poder de dar destino para muita gente, tudo através de uma simples conversa, de um simples diálogo. E nesse mundo de tanta correria, de tanta pressa, muita gente não para mais para conversar, muita gente não para mais para dialogar, muita gente não para mais para ouvir. E às vezes a maior demonstração de amor que nós daremos para o nosso próximo é ouvirmos a sua história, é ouvirmos aquilo que eles têm para dizer, é sermos pessoas, homens e mulheres, de confiança, que a pessoa sabe que ela vai poder contar com você, que ela vai poder desabafar e conversar com você e saberá que de você não sairá nada para o mal, mas você terá palavras de bem, palavras de paz, palavras de transformação. Quanta gente não conversa mais com ninguém com medo de ser julgada, com medo de ser apedrejada, com medo às vezes de falar para determinada pessoa e essa pessoa falar aquilo que ouviu para outros. Muita gente não fala mais, não conversa mais com as pessoas com medo de falarem e aquela conversa vazar, sabe? Então a gente precisa em tudo imitarmos a Cristo, nas coisas mais simples, nas coisas que estão ao nosso alcance. E eu e você podemos escutar, eu e você podemos ouvir, eu e você podemos parar no caminho desses homens e mulheres que estão machucados e feridos e ouvirmos as suas histórias, ouvirmos aquilo que eles têm para dizer. E certamente ao final da conversa haverá a intervenção de Cristo, a intervenção de Deus, no sentido de que essas pessoas poderão ser curadas de seus traumas, de seus medos, de suas angústias. Não seja alguém que atira pedras, mas seja alguém que ama, alguém que cuida, alguém que ouve, alguém que perdoa, alguém que reconcilia, alguém que escuta, sabe? E Jesus fez isso com aquela mulher, e ao final daquela conversa ela foi curada, ela foi transformada, ela foi liberta, ela saiu de lá livre, porque ela havia deixado todo o peso da culpa, o peso do pecado em Jesus. E é isso que Jesus nos promete. Ele promete aliviar o nosso fardo, ele promete aliviar as nossas cargas. E como discípulos e discípulas de Jesus, a gente precisa aliviar as cargas uns dos outros. Se você está vendo que o fardo do seu irmão está pesado, que a carga do seu irmão está acima do que ele pode carregar, ajude-o. Seja alguém, um próximo, que vai ajudar ele a carregar a sua cruz. Saiba que uma pessoa ajudou a Cristo a carregar a cruz. Simão Cirineu foi um homem que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Em muitos momentos na nossa vida nós precisaremos desse tipo de pessoa e precisaremos também ser esse tipo de gente na vida de outras pessoas, na vida de outras gentes, daqueles que aliviam a carga, daqueles que ajudam a carregar, daqueles que ajudam a seguir. E às vezes você pode fazer isso através do diálogo, através da conversa, através de ouvir, através de simplesmente estar ali. Espero que a gente possa colocar o Evangelho de Jesus Cristo em prática, na simplicidade,
Antes de você pedir coisas sobrenaturais, coisas miraculosas, faça o básico, faça aquilo que está ao seu alcance. Não que não devamos acreditar no sobrenatural, porque Deus ele age no sobrenatural. Mas Deus ele quer que a gente pratique o seu evangelho nas coisas simples e naquilo que está no nosso alcance. E você pode falar e você pode ouvir. E certamente, Jesus Cristo estará conosco. Ele está próximo da gente, Ele está com a gente. E nos ajudará. Colocará em nossos lábios as palavras certas, as palavras necessárias, as palavras do Evangelho. E nós ajudaremos samaritanos e samaritanas ao longo da nossa jornada. E seremos agentes de transformação pelo poder de Jesus Cristo, através do seu Evangelho, para a glória do seu nome. Que Deus assim nos abençoe, paz e bem.